Vamos fazer o jogo dos cenários, então, ô Produçai? Vamos começar com o próprio Corinthians, né? Onde se encaixaria melhor. Aí a gente vai fazer aqui uma brincadeira, a gente já falou bastante de Corinthians, né? Mas qual que seria o ideal aí, ô Pretzel, então, para você, o Coutinho nessa equipe corintiana, jogando ao lado do Renato Augusto? Não, mas o que o Marcelo lembrou, por exemplo, o time do Vitor Pereira nunca foi um time brilhante, nunca foi. Mas sempre foi um time rápido, do meio para frente. Sempre foi. Então tu tinha Mosquito, tu pode discutir os nomes. Sim. Mas tu tinha o Mosquito, tinha o Roger Guedes, tu tinha o Adson, que vai permanecer, né? O Adson permanece. Tu tinha assim, tu tinha uma molecada rápida, sem muita qualidade de definição, mas uma molecada te carregava do meio para frente, né? Com esse time que a gente escalou agora, é um time de toque, mas é um time de pouca imposição de velocidade. E até de força. Por quê? O Fagner não é mais o mesmo. Deu para ver na última temporada. É um bom jogador, indiscutível. Mas essa chegada aí de volta toda hora, difícil. Aí tu vai precisar dos pulmões. Tu precisa do Fausto Vera. Tu precisa talvez eu gosto do Michael. O Michael é jovem, veio de uma lesão. Mas vai ser um time de toque e um time de carregamento de bola. Um time de técnica. Mas um time de pouca velocidade. A gente sabe que futebol hoje, sem velocidade, a não ser que tu tenha vários amigos da bola. Mas se vão... Ou que tu tenha um time com... Para jogar com Vera, Maicon, Renato, Coutinho, para fazer um quadrado no meio campo, ou quase isso. O Roger Guedes já reclamou algumas vezes de jogar de lado. Né? Ele reclama de qualquer posição também. Então, para jogar com Yuri Alberto e Roger Guedes por dentro, você tem 6 jogadores por dentro. Quem vai abrir o seu jogo tem que ser os laterais. E aí não pode, em hipótese alguma, ser Fagner e Fábio Santos. Exatamente. Você precisa de duas... O Corinthians está contratando o Bidu, né? Que era do Cruzeiro. Sim. Ainda não. Não conseguiu ainda, por incrível que pareça. Sério? Ainda não conseguiu. Será que volta? Pois Tô brincando. Então... Mas é um lateral com esse perfil. Cara, ele mora na linha de fundo. Ele vai na linha de fundo 300 vezes se forem precisas. Então, é um cara... E você não precisa ter os 2 laterais. Se, por exemplo, você tem o Romero, você tira o Roger Guedes, você pode ter um ponta de um lado e um lateral do outro. E aí você equilibra na hora de defender o Fagner, junta, fica 3, ou entra um dos volantes no meio dos zagueiros e você se defende com 3 para liberar um ala por um lado e um ponta pelo outro. O que você precisa ter, cara, porque, imagina todo mundo fechado. Eu tô com uma prancheta de futebol lá. Imagina todo mundo fechado aqui. Isso. Se você vai atacar por aqui, você vai perder bola e vai dar contra-ataque. Você tem que abrir para abrir a defesa do cara, para esgarçar a defesa dos caras e ter espaço. Então você não precisa ter o melhor ponta da história do mundo mundial. Você simplesmente precisa abrir a defesa. Você tem que ter gente ali para abrir e para que esses caras trabalhem por dentro com um pouquinho mais de liberdade, sabe? Então, estrategicamente, você montar esse time que a gente montou aqui do meio para frente, sem laterais que vão abrir o jogo... E ainda tem o Juliano, Marcelo, que também é por dentro. Ainda tem o Juliano, que também é por dentro. E outra, você vai ter 3, 4 jogadores de 1 milhão por mês no banco? É difícil, cara. É difícil. O São Paulo, na temporada passada, montou um elenco assim, né? Isso. Tinha muita gente por dentro, não tinha ponta, e o time funcionou muito mal. E o Rogério Ceni passou um ano reclamando que não tinha velocidade. 0 velocidade. Vamos pro próximo, então. O nosso jogo dos cenários aqui. Bota na tela aí, ô produção. Vai vir o escuro do Flamengo. Embora o Marcelo Beckler tenha dito aí, né, que, enfim, tem a informação de que, de fato, muito difícil, né? Só que, daí eu coloco mais simples aqui pra vocês. Tira quem? Arrascaeta, eu ia falar, Arrascaeta contigo. Como é que vai tirar o Arrascaeta, o Pretzel? Na realidade, está chegando um treinador novo agora, que esse treinador ele vai chegar com o poder, entre aspas, de barrar quem ele quiser. Concorda comigo? Isso na teoria é maravilhoso isso. Mas na prática eu quero ver. Aliás, já surgiu uma informação, né, na semana passada, que os jogadores do Corinthians avisaram os do Flamengo como é que o Vitor Pereira trabalha, né? Então já existe um sinal de alerta. Aliás, pessoal, só para vocês entenderem, quem manda no futebol hoje são os atletas, tá? Os atletas, eles barram contratação de técnico, eles conversam entre eles, rapidinho. Adversários ou não, eles conversam entre eles. O Santos já deixou de contratar 2 treinadores, porque os jogadores chegaram, esse não, já nos disseram que não dá, certo? Então, acontece isso. Então, por exemplo, lá, o pessoal do Flamengo no WhatsApp com o pessoal do Corinthians, porque muita coisa que foi feita internamente no Corinthians não veio a público. Os jogadores não suportavam o Vitor Pereira, os mais experientes. Não suportavam, não havia boa relação. Só que aconteceu o quê?
A diretoria deu todo o respaldo para o Vitor Pereira. Não. Então, entre você bater de frente com o técnico e tem todo o respaldo da direção, quem perde é você. Então, o Vitor Pereira conseguiu chegar até o fim da temporada, porque ele tinha todo o respaldo da diretoria, mesmo que a diretoria tenha tomado o maior balão da história de um treinador. Dito isso, ponto. Aonde que o Coutinho entraria no Flamengo? Difícil, cara. É porque assim, difícil, no momento, quando surgiu a informação, a gente começou a debater aqui, você falou, não, aqui ele sobra no Brasil. Se ele sobra no Brasil, ele entra no lugar de quem no Flamengo? No lugar de alguém, certo? Você acha que ele seria titular? Claro que seria titular. Um jogador desse nível vem ao Brasil para ser reserva? Não. Pelo menos de início. O Coutinho é titular, vamos lá, nos 3 principais times do Brasil. É titular no Palmeiras, titular no Flamengo e titular no Galo. Titular no Galo, claro. Qual que é o meio campo do Flamengo titular hoje? Oi? Qual foi o meio campo do Flamengo que terminou a temporada? Era um losango. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol Gomes, e Pedro. E Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta e Everton, Gabigol e Pedro. Ele briga diretamente com a Arrascaeta. Até dá, pela idade do Everton Ribeiro, de imaginar que não consiga fazer mais uma grande temporada e que o normal é que vá caindo e que o Coutinho jogaria por ali. Mas o lado nem é bom, porque um é destro e outro canhoto. Se ele entra do lado direito, sendo destro, tendência ele levar para o fundo e não é a melhor coisa do mundo para ele, a não ser que ele invertesse com o João Gomes, né, que fez fazia o meio campo pela esquerda, que o João Gomes fosse para a direita e que ele fosse jogar do lado esquerdo, que é a posição ideal. Embora o melhor dele mesmo, o Coutinho do Liverpool, era um 10. Ele era o cara atrás dos atacantes. É a melhor posição para ele. Até porque ele bate muito bem na bola. Viu? Coutinho bate muito bem na bola. Bate bem. Bate demais na bola. Não, o Arrascaeta é melhor que o Coutinho? Não, o Arrascaeta e o Coutinho juntos. Teria que arrumar o lugar. Né? Tá, mas o Arrascaeta é melhor que o Coutinho? Melhor que o Coutinho? Eu acho que não. E aí, o Beckler, é? Cara, não sei, porque eles nunca estiveram no mesmo contexto, né? O Arrascaeta fez a carreira no Brasil e o Coutinho fez a carreira fora do Brasil. Então, não sei se o Arrascaeta estivesse vindo para cá, se ele teria conseguido fazer as coisas que o Coutinho fez. E ele fez boas coisas aqui. O currículo dele é grandes clubes. O momento do Arrascaeta é melhor. O Arrascaeta está funcionando e o Coutinho a gente acha que vai funcionar, que pode funcionar. Então, de largada, se eu tenho o Arrascaeta e é para brigar por posição, eu não invisto, tá? Pô, já tem um que tá funcionando. Boa. Então, não preciso de outro. É isso. Mas interessante assim, ó, o Scarpa conseguiu ir para a Premier League, né? Ninguém contrata o Arrascaeta na Premier League. Daqui a pouco não vai estar lá na Entendo o que eu estou Premier League, dizendo, né? mas o Scarpa saiu de graça, é verdade. O Arrascaeta teria que pagar uma multa alta ao Flamengo, também é verdade. Mas se o Arrascaeta, ele fez uma Copa do Mundo rápida por problema do treinador, né? O Diego Alonso foi uma porcaria, e o Arrascaeta no último jogo ele é o melhor em campo. Sim. Faz 2 gols e é o melhor em campo. Então, qual é a referência que você tem por último? É esse jogo contra a Gana, que quase o Uruguai se classifica, por causa dele, Arrascaeta, que não foi bem aproveitado pelo treinador. Mas por que ninguém da Premier League até hoje tentou contratar o Arrascaeta também? Não sei se de repente é visto como um cara frágil, né? Porque essa questão de. A gente não pode saber também, né? Foi se falado muito isso porque não era titular do Uruguai. Vamos pro próximo aí então? Quem que vocês vão colocar aí? Ó lá, no Palmeiras, no Porco. Saída do Scarpa, tem aí o Veiga voltando. Tá, saída do Scarpa, tá aí o substituto. Mas aí tem o Veiga, né? Você pensar que tem do Rony Hendrick hoje? Jogam juntos. Aí o Hendrick espera mais um pouquinho, né? Ainda pode esperar mais um pouquinho. O Hendrick, você acha que ele espera um pouquinho? Claro. Pra já vendido para o Real Madrid, todo mundo querendo ver. Esperaria. Campeonato Paulista, uma boa opção de reação a nível técnico. Por que não? Danilo, Zé Rafael, Veiga, Coutinho, ou Coutinho e Veiga. Aí não. Rony, Dudu. Esperar o Hendrick. Rony, Dudu é ruim? Não consigo. Mas é ruim esse time? O cara vai embora já. Mas é ruim esse time? Qual? Se o Coutinho chega, tu quer deixar ele no banco do Veiga? Não, é isso? Falou não. Alguém vai ter que sair, mas não dá pra tirar o Hendrick. Por que não? Tira Pode ser o Rony. Não sei. O Rony? O Rony é um dos jogadores mais importantes do Palmeiras. Não, mas eu não sei. 16 anos, a não ser que ele seja uma coisa de outro mundo, que talvez até não seja, ele vai entrar e sair do time, viu? Claro. 16 anos, em algum momento ele vai dar uma deslumbrada. Mas em algum momento ele já tá vendido pro Real Madrid, a gente precisa ver o moleque jogar. Não, assim, eu estive com ele aqui em Madrid, né? A gente fez uma entrevista boa com ele, estive com família, com o pessoal que trabalha com ele, completamente, assim, estruturado, pés no chão, cabeça, a família tá muito do lado, então, mas é normal que um garoto de 16 anos entre e saia, cara, é uma coisa completamente, o que não é normal é se ele ficar. Se ele entrar hoje, um dos maiores clubes sempre foi, mas um dos maiores times do Brasil, com a exigência que tem,
e com a capacidade que tem, e ficar com 16 anos, é uma coisa muito fora do normal. Então, dá até para imaginar, tem Rory aberto de um lado, Dudu do outro, Hendrick por dentro, Danilo, Zé Rafael e Coutinho ou Veiga. Desses 4, um sobrando. Porque dá para jogar também com um volante 2 meias. Dá. Tem um tanto de gente que joga. A única coisa é onde que você quer defender, cara. Se você tem um volante, 2 meias e 3 atacantes, não vai se defender perto da sua área, porque você é burro, sabe? Com tanta gente que não sabe marcar. Agora, vai recuperar a bola perto do campo de ataque dos caras, com 5. Você está sempre muito perto de marcar. Então, é simplesmente o que você quer fazer. O Abel já mostrou que consegue montar uma defesa muito boa e jogar a partir do erro do adversário. Ele terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado com o melhor ataque, jogando muito no erro do adversário. Eu ainda acho que se ele tiver gente, se ele tiver material humano, que ele consegue fazer um time que dá para se defender com um volante. Se jogar com Piquerez na esquerda, por exemplo, é praticamente 3 zagueiros. Os zagueiros são bons. E dá pra atacar, cara. Dá pra atacar com um volante 2 meias, porque esses caras... O Veiga e o Coutinho têm sacrifício defensivo. O Veiga é um cara que sacrifica pelo time, ele não fica parado quando tá sem a bola. O Hendrick tem 16 anos, ele tem uma capacidade de pressionar zagueiro, de recuperar, de perder bola e recuperar. Pô, é juventude em chamas aí. Então, é simplesmente onde você quer marcar. Se você vai jogar com 2 meias e 3 atacantes, não vai marcar no seu campo, vai marcar no campo dos caras. Chegamos à conclusão que o Palmeiras é o melhor time pro Coutinho. Calma, tem mais um ainda. Galo? Vai pintar mais um na tela aí. Vamos ver quem que é o próximo aqui. Inclusive, o nosso Siqueira aqui falou assim, se tivesse aqui, com a declaração que você deu do Hendrick, você seria amassado. Amassado da onde? Você seria amassado. Ricardo Siqueira hoje teve a grande oportunidade da carreira dele em sentar aqui ao lado para debater conosco, viu? E eu quero dizer que foi a pipocada do ano. Ele falou, sorte de não ter sido amassado. Pipocada do ano. Pipocada. Olha lá, Vasco da Gama. Ele fez a barba? E aí, ó, Vasco da Gama. Acho que daí, né? O Vasco contratou o Orelhano do Vélez, né? Bom jogador. Mas pra mim o melhor é o Perrone, do Vélez também. Mas contratou o Orelhano. Contratou o Orelhano. Aí não tem, acho que muito mistério, né? E chega bem tranquilo para ser o dono do time, chega, né? Para vestir a faixa de capitão e para tentar servir ali o Pedro Raul. Pra cima, é isso aí. Vai servir o Pedro Raul. E aí não tem muito segredo, né, Roberto? Chega para começar a dar uma reconstrução no clube, né? Então, a última referência que eu tenho do Vasco foi o Vasco Ituano. Mas essa é a referência que continua. Qualquer uma das 11 posições. Pois é. Mas mudou, viu? Eu sei que o time tá mudou. Contratou o Pedro Raul, vice-artilheiro do campeonato, fez um grande investimento e tal. Esses nomes que o Preto falou eu não conheço, Orelhano, a Perrone. Nem o Léo Pelé do São Paulo, sinceramente, me lembro de ter visto. Então, se vi, não me chamou a atenção. Mas pela referência que eu tive do Vasco no ano passado, foi um clube em reconstrução, saindo da Série B, agora com um potencial de investimento grande, com o time voltando para casa nesse clube, de onde ele deixou muito dinheiro, né? Porque ele ajudou não só com a venda, mas também com os mecanismos de solidariedade, a partir do momento que ele foi sendo vendido ali. Mas seria o líder do time, seria o grande nome para a torcida comprar ingresso e ver. Lembrando que tem Alex Teixeira, tem Alex Teixeira vai embora. Vai vazar vai mesmo? Vai embora. Lembrando que tem 2 garotos, né, da Sul-Americano, né, o Marlon, o Andrei. O Andrei está sendo vendido para o Chelsea. Então, mas assim... O Andrei ainda fica? Depois a dúvida é se vai ficar ou se ele vai em janeiro agora, né? Enfim. Mas assim, aí acho que não tem muito segredo, é o cara para... Bom jogador, Andrei, hein? Então. Bom jogador, Andrei. A convocação sul-americana sub-20 é uma loucura. Vamos pro próximo, então? Aí, para fechar o jogo dos cenários, no Atlético Mineiro, o Nath vazou. Aí tem Hulk, o Keno também vazou. Tem o Paulinho. Paulinho chegou agora. Edenilson. O Cudê pediu o Edenilson. O Edenilson vai ser titular. Então, e quer o Patrick também, porque ele quer fazer a dupla que foi do Inter. E aí, isso, né? Seria um bom Esse argentino vivia reclamando no Inter que não tinha time, né? Aí ele vai pro Celta, volta e pede 2 caras do Inter. É o cara de pau também, né? Mas tudo bem. E no Atlético? Não, mas ele podia falar, não tem time apesar do Patrick e do Edenilson. Exatamente. Pode ir por esse lado. Exatamente. Mas só para lembrar que até o Mano Menezes melhorar o time do Inter, o bom treinador tinha sido o Cudê. O Abel quase foi campeão com um time que era o espelho do Cudê. Que eu posso dizer do Galo, né? O Jair tá disponível para negócio, né? Pelo que eu tô. Então é Alain, Edenilson, Coutinho, Zaratio, Paulinho e Hulk. É isso, time? É por aí. É isso aí. É que tem muita coisa ainda para movimentar. Então, eu acho
que igual, no Flamengo já tem o Arrascaeta, no Palmeiras tem que brigar com o Veiga ou mudar a forma de jogar, tirar o Danilo ou o Zé Rafael e tal, não sei o quê. No Galo, saiu um 10 e ia chegar um 10. Assim, no Corinthians, pô, jogar por dentro e aí já tem muita gente, e aí precisa do lateral, e aí no Galo o encaixe tá prontinho, cara. Assim, se ele quer um time competitivo que precisa de um 10, é o Atlético Mineiro. Tem condição de fazer grandes investimentos, de pagar bons salários, precisa de um 10. É um time que se mostrou nos últimos anos vencedor. O cenário do Atlético pro Coutinho é muito bom. De todos, para mim, é o melhor. Para você, pra gente finalizar aqui o jogo dos cenários, pro Beckler, então, é o Atlético Mineiro. Para você, onde seria o melhor encaixe? Palmeiras. Pode vir, vai ser bom também, hein? Uma delícia, inclusive, mas tá bom, né? Então você fica com o Palmeiras e o Marcelo. Tá animado aí, Vitor? Hã? Ficou animado aí? Deu uma. É sempre bom, né? Porque a gente fala de grandes jogadores. Grandes jogadores perto da gente, né? Sem dúvida nenhuma. E grandes pessoas também, como é o caso do Alexandre Pretz e Marcelo Beckler, a gente fica feliz. Bota no escudo do Palmeiras só pra ver o negócio aí, ô produção. Tem como? Olha a emoção. Aí eu complico um pouco o nosso Robson, né? Olha a Aí eu emoção, complico. olha a emoção do mudou a nosso âncora, hein, página Marcelo? toda, já tava com um negócio avançado. Não, porque pra assim, entrar ó, no próximo Atlético quadro. Mineiro. Olha a emoção do diferença. nosso, olha a emoção do Olha, nosso combina âncora. ali, ó, tá vendo? Ó, a vibração. Mas enfim. É isso aí, esse foi o nosso jogo dos cenários.